2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório objetivo do meu grande amigo Lucas Neto. E em meio a todas as turbulências que nós concurseiros já passamos normalmente, no ano de 2018 eu sofri um grave acidente automobilístico, no qual eu tive que fazer a amputação de um dos meus membros, no caso a minha perna esquerda. E ainda assim eu continuei firme e forte estudando para concursos, junto com o professor Lucas Neto, com toda a sua motivação, e o grupo de professores do Objetivo Concurso, um dos melhores professores aí do Brasil, com certeza do Nordeste e região, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação no Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal do MPU, no caso do MPF. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos, um abraço. Como foi esse processo aí de preparação? Qual foi as dificuldades que você enfrentou nesse processo? A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma para esse concurso. Como foram os aulões, né? Os eventos que o curso objetivo proporcionava, né? O 24 horas, os corujões, os eventos e aulões aí esporádicos que nós tínhamos aqui no curso objetivo. Foi muito legal, a gente se motivava cada dia mais, porque às vezes a gente desanima um pouco para estudar, ficava um pouco mais motivado e começava a semana com mais vontade. Sobre os planos de estudo, o plano de estudo diferencia o aluno objetivo? Sim, com certeza, que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. E qual a mensagem você deixaria para a pessoa que está querendo aí iniciar sua preparação para concurso, mas não tem coragem, não tem ânimo? Vale a pena estudar? Vale sim, muito a pena. É uma sensação que não tem nem como explicar. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha, que deu tudo certo. Foi, ao abrir o computador, ver teu nome ali na lista? Foi demais. Eu vi a lista no meu celular, estava em casa com minha mãe, vi a lista, mas foi show demais. Foi uma das melhores sensações. Tá? O que passou na tua cabeça naquele momento? Um filme, história da vida da gente, tudo. Ele falou pra mim ali que costuma dizer para as pessoas que foram 3 meses. Quando ele disse que realmente foi 1 mês e meio, as pessoas não acreditam. Então cabe a você acreditar ou não. Como você disse aí, né? As pessoas meio que têm aquela visão, pra você passar num concurso como esse, com muitos inscritos como teve, 3 meses, 1 mês e meio é loucura, é mentira. Mas só quem passou, pelo que eu e meus colegas passaram, a gente sabe como foi sofrido, né? A gente sabe como a gente realmente deu sangue. É o chamado hiperfoco, você imergiu com isso. Derramamos sangue nos livros, nas videoaulas, a motivação do grupo foi muito alta, foi muito grande mesmo. Quando um tava pensando em desistir, o outro ia lá, vamos, que a gente tem que conseguir. E foi bem pesado mesmo, foi puxado, mas no final valeu a pena quando a gente vê nosso nome no Diário Oficial do Estado. Isso é muito bom mesmo. Mas, como você disse, foi 1 mês e meio. 3 meses. 3 meses é o que eu costumo dizer para as pessoas não dizerem na minha cara logo, né, que eu sou mentiroso. Elas devem dizer mais na frente, quando não estão me vendo. Mas realmente foi 1 mês e meio. Eu comecei a estudar 1 semana antes de sair o edital. Eu não sabia que ia sair o edital em tão pouco tempo assim. Então, larguei logo a faculdade, comprei minha apostila, montamos o nosso grupo de estudo. Você fala muito do grupo de estudo, essa preparação, o grupo de estudo foi muito importante para você. E eu tenho uma frase que eu sempre digo: aves da mesma plumagem voam juntas. A águia voa com águia, pombo voa com pombo. Foi uma das épocas mais difíceis também para você. Você disse que a alimentação não era tão nutrida, de bons nutrientes. Isso. Você comia de repente qualquer coisa, o que dava para emergir realmente, e adquiriu alguns problemas nesse meio termo, mas de uma certa forma valeu a pena. Valeu, com certeza. Até porque hoje eu já tô aqui 10 quilos a mais do que... Até a blusa deu certo, né? Até a blusa aqui. Quem diria, né, que eu já ia estar numa blusa P, que antigamente era PP. O Davi era magro pra caralho, aumentou 10 quilos. Imagina como ele era magro, viu, pessoal? Quase não me reconheciam aqui, né? E eu queria que você deixasse 3 dicas para essas pessoas que desejam se preparar para esse próximo concurso da Polícia Militar do Ceará que está chegando aí. O governador já deixou explícito de que vai haver o novo concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu sei que são muitas coisas assim que você vem na sua mente, mas existem 3 infalíveis dicas que você dá que são imprescindíveis para a pessoa chegar lá e avançar nos estudos. O que é que você diria? Em primeiro lugar mesmo é você estar perto de pessoas que querem o mesmo objetivo que você, que no caso é a materialização do grupo de estudo. Então foi imprescindível. Mas eu não conheço pessoas aqui próximas de mim que eu consiga fazer um grupo de estudo. Tudo bem.
Mas se você tiver a oportunidade de fazer um grupo de estudo, essa é a primeira dica, um grupo de estudo. Segunda dica é foco total. No meu caso, eu larguei a faculdade, deixava de ir em muitos locais, às vezes faltava até culto. Isso deixava... Faltava o culto pra mãe dele, que era evangélica e não gostava muito não, quando você faltava os cultos. Minha família ela é praticamente toda evangélica, e isso é bom, né? Nós temos essa fé, porque isso ampara a gente, que só tirando um pouquinho do foco das 3 dicas, foi o que me manteve ainda um pouco, porque uma semana antes da prova, eu entrei no banheiro e comecei a chorar, achando que não ia dar certo, e eu tenho certeza que a fé, naquele momento ali, foi o que me disse, não pare, vai em frente que você vai conseguir. Então é foco total. E a terceira dica é fé em Deus. Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Bianca Agra e hoje eu tô aqui primeiramente para parabenizar o Lucas Neto e toda a equipe do Objetivo Concursos por mais essa conquista, né, a sede própria agora do curso. Eu que fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concursos quando nós ainda assistíamos a aula numa salinha alugada em cima de uma igreja evangélica. O conforto era pouco, mas não faltava disposição, né, e energia pra gente estudar e conseguir os nossos objetivos, que foi o que aconteceu comigo. Graças a Deus, hoje eu tô aqui cerca de 6, 7 anos depois, até um pouco mais que isso, para contar que eu viajava diariamente de Pedra Branca para Quixadá para assistir às aulas do Lucas. Para quem não conhece, dá cerca de 120 quilômetros, eu trabalhava o dia inteiro e viajava para assistir essas aulas à noite. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. Também cheguei a passar no concurso do Banco do Brasil no mesmo ano, não tomei posse porque já tinha entrado no INSS, né? E assim, tudo na vida é esforço, né? A gente, como o Lucas sempre diz e vários outros professores de concurso dizem, concurso público é uma fila. Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a fim rápido, né? Para algumas pessoas mais sortudas até sim. Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim, né? Então, gostaria de dar essa força aqui para todos vocês que ainda estão na caminhada dos concursos e mais uma vez parabenizar o Lucas, que eu conheço a caminhada dele também desde o início, assim como ele acompanhou a minha, e dizer que eu sou muito orgulhosa de ter feito parte dessa história do Objetivo Concurso. Valeu, pessoal! Salve, meus amigos, aqui Davi Lins. Acabei de sair do Cefap, vim fazer minha matrícula para o curso de formação de soldados da Polícia Militar do Pernambuco. Estou passando aqui para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso, além de Quixadá, de Lucas Neto, professor Emanuel, meu grande amigo, me ajudaram bastante nessa batalha. E quero agradecer a todos vocês e deixar a dica aí para os alunos aí que não desistam, que sua hora vai chegar. Fala, galera do Objetivo, hoje eu recebi a notícia tão aguardada há anos, depois de muito tempo aí de luta, desde 2017 para ser mais exato, quando eu tinha 18 anos, e agora com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo, ao Lucas Neto, e embarquei também com ele nesse projeto do Objetivo, que é um curso de excelência aqui no Nordeste, melhor presencial aqui do Nordeste. E é isto, muito obrigado. The sunset, let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo do meu grande amigo Lucas Neto, e em meio a todas as turbulências que nós concurseiros já passamos normalmente, no ano de 2018 eu sofri um grave acidente automobilístico, no qual eu tive que fazer a amputação de um dos meus membros, no caso a minha perna esquerda. E ainda assim eu continuei firme e forte estudando para concursos, junto com o professor Lucas Neto, com toda a sua motivação, e o grupo de professores do Objetivo Concurso, um dos melhores professores aí do Brasil, com certeza do Nordeste e região. E consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou, e meu esforço e tudo mais,
é a aprovação no Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal do MPU, no caso do MPF. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos, um abraço. Have me by your side when the sun sets. Como foi esse processo aí de preparação? Qual foi as dificuldades que você enfrentou aí nesse processo? A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma para esse concurso. Como foram os aulões, né? Os eventos que o curso objetivo proporcionava, né? O 24 horas, os corujões, os eventos e aulões aí esporádicos que nós tínhamos aqui no curso objetivo. Foi muito legal, a gente se motivava cada dia mais, porque às vezes a gente desanima um pouco para estudar, ficava um pouco mais motivado e começava a semana com mais vontade. Sobre os planos de estudo, o plano de estudo diferencia o aluno objetivo? Sim, com certeza, que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. E qual a mensagem você deixaria para a pessoa que está querendo aí iniciar sua preparação para concurso, mas não tem coragem, não tem ânimo? Vale a pena estudar? Vale sim, muito a pena. É uma sensação que não tem nem como explicar. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha, que deu tudo certo. Foi, ao abrir o computador, ver teu nome ali na lista? Foi demais. Eu vi a lista no meu celular, estava em casa com minha mãe, vi a lista, mas foi show demais. É uma das melhores sensações, tá? O que passou na tua cabeça naquele momento? Um filme, história da vida da gente, todinha. Tudo. Ele falou pra mim ali que costuma dizer para as pessoas que foram 3 meses. Quando ele diz que realmente foi 1 mês e meio, as pessoas não acreditam. Então cabe a você acreditar ou não. Como você disse aí, né? As pessoas meio que têm aquela visão, pra você passar num concurso como esse, com muitos inscritos como teve, 3 meses, 1 mês e meio é loucura, é mentira. Mas só quem passou, pelo que eu e meus colegas passaram, a gente sabe como foi sofrido, né? A gente sabe como a gente realmente deu sangue. É o chamado hiperfoco, você imergiu com isso. Derramamos sangue nos livros, nas videoaulas, a motivação do grupo foi muito alta, foi muito grande mesmo. Quando um tava pensando em desistir, o outro ia lá, vamos, e a gente tem que conseguir. E foi bem pesado mesmo, foi puxado, mas no final valeu a pena quando a gente vê nosso nome no Diário Oficial do Estado. Isso é muito bom mesmo. Mas, como você disse, foi 1 mês e meio. 3 meses. 3 meses é o que eu costumo dizer para as pessoas não dizerem na minha cara logo, né, que eu sou mentiroso. Elas devem dizer mais na frente, quando não estão me vendo. Mas realmente foi 1 mês e meio. Eu comecei a estudar 1 semana antes de sair o edital. Eu não sabia que ia sair o edital em tão pouco tempo assim. Então, larguei logo a faculdade, comprei minha apostila, montamos o nosso grupo de estudo. Você fala muito do grupo de estudo, essa preparação, o grupo de estudo foi muito importante para você. E eu tenho uma frase que eu sempre digo: aves da mesma plumagem voam juntas. A águia voa com águia, pombo voa com pombo. Foi uma das épocas mais difíceis também para você. Você disse que a alimentação não era tão nutrida, de bons nutrientes. Isso. Você comia de repente qualquer coisa, o que dava para imergir realmente, e adquiriu alguns problemas nesse meio termo, mas de uma certa forma valeu a pena. Valeu, com certeza. Até porque hoje eu já tô aqui 10 quilos a mais do que... Até a blusa deu certo, né? Até a blusa aqui. Quem diria, né, que eu já ia estar numa blusa P, que antigamente era PP. O Davi era magro pra caralho, aumentou 10 quilos. Imagina como ele era magro, viu, pessoal? Quase não me reconheciam aqui, né? E eu queria que você deixasse 3 dicas para essas pessoas que desejam se preparar para esse próximo concurso da Polícia Militar do Ceará que está chegando aí. O governador já deixou explícito de que vai haver o novo concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu sei que são muitas coisas assim que você vem à sua mente, mas existem 3 infalíveis dicas que você dá que são imprescindíveis para a pessoa chegar lá e avançar nos estudos. O que é que você diria? Em primeiro lugar mesmo é você estar perto de pessoas que querem o mesmo objetivo que você, que no caso é a materialização do grupo de estudo. Então foi imprescindível. Mas eu não conheço pessoas aqui próximas de mim que eu consiga fazer um grupo de estudo. Tudo bem. Mas se você tiver a oportunidade de fazer um grupo de estudo, essa é a primeira dica, um grupo de estudo. Segunda dica é foco total. No meu caso, eu larguei a faculdade, deixava de ir em muitos locais, às vezes faltava até culto.
Isso deixava... Faltava o culto pra mãe dele, que era evangélica e não gostava muito não, quando você faltava os cultos. Minha família ela é praticamente toda evangélica e isso é bom, né? Nós temos essa fé, porque isso ampara a gente, que só tirando um pouquinho do foco das 3 dicas foi o que me manteve ainda um pouco, porque uma semana antes da prova eu entrei no banheiro e comecei a chorar, achando que não ia dar certo, e eu tenho certeza que a fé, naquele momento ali, foi o que me disse: não pare, vai em frente que você vai conseguir. Então é foco total. E a terceira dica é fé em Deus. Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Bianca Agra e hoje eu tô aqui primeiramente para parabenizar o Lucas Neto e toda a equipe do Objetivo Concurso por mais essa conquista, né, a sede própria agora do curso. Eu que fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concursos quando nós ainda assistíamos a aula numa salinha alugada em cima de uma igreja evangélica. O conforto era pouco, mas não faltava disposição, né, e energia pra gente estudar e conseguir os nossos objetivos, que foi o que aconteceu comigo. Graças a Deus, hoje eu tô aqui cerca de 6, 7 anos depois, até um pouco mais que isso, para contar que eu viajava diariamente de Pedra Branca para Quixadá para assistir às aulas do Lucas. Para quem não conhece, dá cerca de 120 quilômetros. Eu trabalhava o dia inteiro e viajava para assistir essas aulas à noite. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. Também cheguei a passar no concurso do Banco do Brasil no mesmo ano, não tomei posse porque eu já tinha entrado no INSS, né? E assim, tudo na vida é esforço, né? A gente, como o Lucas sempre diz e vários outros professores de concurso dizem, concurso público é uma fila. Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Para algumas pessoas mais sortudas até sim, mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim, né? Então, gostaria de dar essa força aqui para todos vocês que ainda estão na caminhada dos concursos e mais uma vez parabenizar o Lucas, que eu conheço a caminhada dele também desde o início, assim como ele acompanhou a minha, e dizer que eu sou muito orgulhosa de ter feito parte dessa história do Objetivo Concurso. Valeu, pessoal! Salve, meus amigos, aqui Davi Lins. Acabei de sair do Cefap, vim fazer minha matrícula para o curso de formação de soldados da Polícia Militar do Pernambuco. Tô passando aqui para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso, além de Quixadá, de Lucas Neto, professor Emanuel, meu grande amigo, me ajudaram bastante nessa batalha. E quero agradecer a todos vocês e deixar a dica aí para os alunos aí que não desistam, que sua hora vai chegar. Fala, galera do Objetivo, hoje eu recebi a notícia tão aguardada há anos, depois de muito tempo aí de luta, desde 2017 para ser mais exato, quando eu tinha 18 anos, e agora com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo, ao Lucas Neto, e embarquei também com ele nesse projeto do Objetivo, que é um curso de excelência aqui no Nordeste, melhor presencial aqui do Nordeste. E é isso, muito obrigado. Have me by your side when the sun sets. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo do meu grande amigo Lucas Neto, e em meio a todas as turbulências que nós concurseiros já passamos normalmente, no ano de 2018 eu sofri um grave acidente automobilístico, no qual eu tive que fazer a amputação de um dos meus membros, no caso a minha perna esquerda. E ainda assim eu continuei firme e forte estudando para concursos, junto com o professor Lucas Neto, com toda a sua motivação, e o grupo de professores do Objetivo Concurso, um dos melhores professores aí do Brasil, com certeza do Nordeste e região. E consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou, no meu esforço e tudo mais, a aprovação no Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal do MPU.
no caso do MPF. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos, um abraço. Have me by your side when the sun sets. Como foi esse processo aí de preparação? Qual foi as dificuldades que você enfrentou aí nesse processo? A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma para esse concurso. Como foram os aulões, né? Os eventos que o curso objetivo proporcionava, né? O 24 horas, os corujões, os eventos e aulões aí esporádicos que nós tínhamos aqui no curso objetivo. Foi muito legal, a gente se motivava cada dia mais, porque às vezes a gente desanima um pouco para estudar, ficava um pouco mais motivado e começava a semana com mais vontade. Sobre os planos de estudo, o plano de estudo diferencia o aluno objetivo? Sim, com certeza, que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. E qual a mensagem você deixaria para a pessoa que está querendo aí iniciar sua preparação para concurso, mas não tem coragem, não tem ânimo? Vale a pena estudar? Vale sim, muito a pena. É uma sensação que não tem nem como explicar. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Imparáveis, bom dia! Vamos lá, para mais um dia. Eu não paro de dar aula não, tá? Essa é a minha missão ao longo da minha vida, então, mesmo em meio aos percalços, que necessariamente são comuns na vida de qualquer pessoa, eu estou dando aula aqui, fazendo meu trabalho com vocês e me entregando toda semana, dando aula de Direito Constitucional e Direito Administrativo, com a promessa que eu fiz para que eu não me desligue da sala de aula, ainda que essa sala seja virtual. E eu só te peço um favor, tá? A gente não fala para a grande massa, não, mas é um orgulho gigante falar para a minoria que passa em concurso, a minoria que não idolatra pessoas, mas idolatra um Deus muito maior e dignifica pessoas que dignificam esse Deus. E esse Deus maior, ele deixou para você uma missão, que é a missão de lutar pela sua vida. Desde que o momento existiu em que Adão comeu, aliás, em que Eva comeu daquela fruta proibida, nós fomos dotados de uma necessidade de trabalhar para o nosso sustento, de lutar, de enfrentar, de derramar suor e muitas vezes, por que não dizer, derramar sangue na busca de um propósito. Afinal, grandes vencedores foram moldados em grandes batalhas. Eles passaram por grande sofrimento. Então, todo dia, imagina, há 2.500 anos, você deveria estar lutando num exército. Essa luta seria com espada, com escudo e com as parafernálias todas da época para os enfrentamentos. Hoje, essa luta ela ainda existe. Ela não é mais com espadas físicas ou com escudos físicos ou com todo o incremento físico necessário. Essa luta hoje é contra sua carne, é uma luta contra as suas limitações, uma luta contra os anseios e ansiedades que necessariamente percorrem a nossa vida. Nós só não podemos parar de lutar. Você pode ter certeza de uma coisa, você que está aí do outro lado da tela, do jeito que você tem as suas limitações, tabus e incógnitas, eu também tenho os meus. E não acredite em nenhum ser humano que diga que não tem. Quando você surgir e ver aquele grande guerreiro que fala que não tem problema, que nunca fica triste, que nunca fica mal, é mentira dele. É mentira dele porque o próprio Cristo chegou a suar sangue de tanto sofrimento e pediu ao Deus Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Então, cuidado com os super-heróis que você conhece nessa bosta chamada internet. Às vezes, você tem uma pessoa muito legal próxima a você para te orientar, para te dar aquele empurrão, só que você prefere babar sempre o ovo daquelas pessoas que não estão nem próximas a você, né? Você tem um pai, tem uma mãe, tem um tio, tem um esposo, tem uma esposa, tem um amigo, né? Tem alguém que te lidera de alguma forma, próximo a você, você tem contato a essa pessoa, mas não. Você prefere adorar o Arnold Schwarzenegger, o Jean-Claude Van Damme, que não sabe nem quem você é, né? Às vezes é um jogador. Essa semana mesmo um aluno me perguntou, professor, meu esposo é jogador de futebol, tá lá na luta e tudo mais, tentando lutar pela ascensão, mas às vezes eu não dou tanto valor a ele, porque de repente tá dando valor ao documentário do Neymar, que já chegou lá. Valoriza mais as pessoas que estão próximas a ti. E se existe uma forma de valorizar essas pessoas, galerinha, é você
se entregando. E aí tu não tem talento, bro. Tu não tem talento, minha filha, né? Você mesmo que tá dizendo isso aí. Imagina, olha pra você tem talento pra jogar bola, você tem talento pra ter um documentário, uma série na Netflix. Não tem, né? Não tem! Se não tem, você vai estudar mesmo, tá? Você vai estudar e o caminho é difícil. Para de se comparar, que você fica doido se comparando com as outras pessoas. Meu Deus, fulano passou tão rápido, olha como ele comprou o carro novo, ele comprou a casa nova. Não, é o seu processo, é a sua fase, o seu fuso horário, é a sua drástica situação. Pode ser que seja mais sofrimento do que do outro, foda-se o outro. Eu só queria que você hoje acordasse, tá? E muitas vezes esse choque de realidade é pra mim também, porque eu tô... a gente trava uma luta diária, com picos de vontade de desistir, com picos de vontade de parar, só que a gente tem que ser mais ruim do que a porra desses picos de vontade de desistir ou de parar. Então, se conecta com alguém de fé que esteja ao seu lado, até porque nós vivemos tempos sombrios e é possível que, se você queira assim... ontem eu vi um documentário muito forte, atual, dizendo que nós estamos nos últimos dias do planeta Terra, os últimos anos do planeta Terra. Então, você fazer o melhor com esse tempo que te resta, você pode ter certeza que é a sua missão. Então, por isso que eu quero abrir essa aula dizendo isso, porque eu tinha tudo para não estar aqui, entendeu? Eu tinha tudo para não estar aqui. É bem simples, a gente bota um professor, ou então sai dessa porra, se eu quisesse estar concursado eu estaria. Era muito mais facilitador para mim, você pode ter certeza, ganhar meus 17, 18 mil na iniciativa pública e não lidar com aluno, né? Se eu não gostasse de gente, não lidar com pessoas, não lidar com burocracia de empresa. Era muito mais light para mim, mas não. Eu escolhi isso aqui. É tanto que eu escolhi vir dar aula para vocês hoje. E a única coisa que eu te peço é bem simples. Você compartilhar essa transmissão, porque eu tô 100% ao vivo, tá? Tô 100% ao vivo, exatamente 9 horas e 3 minutos do dia 3 de fevereiro de 2022. Eu vou dar uma aula agora para vocês. Primeiro, eu vou falar um bloco, uma sistemática sobre princípios da administração. Esse é o ponto inicial que eu vou tratar nessa aula de hoje. Depois, logo após, eu vou falar sobre a famosa, né? Aí famosíssima mesmo, organização administrativa. Bem light esse assunto. Entretanto, mesmo sendo light, é um assunto introdutório para muitos concurseiros e eu vejo muitos caírem em questões fáceis quando esse é o tema. Podemos começar, galera? Se podemos começar, pelo menos tenha a coragem para no chat digitar e dizer podemos, tá certo? Lembrando que essa aula é ao vivo também e principalmente para dentro do Objetivo Play, é só lá dentro, inclusive, que a gente faz as respostas ponderadas e pontuais para os alunos. E o compartilhamento no YouTube é a sua obrigação, com o intuito de fazer com que mais aulas como essas venham aqui para a nossa plataforma no YouTube. Podemos começar ou não? Vamos lá, pegou a chave da introdução? Primeiro, a gente não está aqui para fazer a diferença na vida de gente medíocre. A gente não está aqui para fazer a diferença na vida de quem baba ovo, de quem nem conhece. A gente não está aqui para fazer a diferença na vida de quem não honra pai e mãe. A gente não está aqui para fazer a diferença na vida de quem não tem um pingo de fé pela vida e em Deus. A gente está aqui para honrar a vida de uma minoria. Então, se você faz parte da porra dessa minoria, compartilhe isso aí, tá? Porque eu não estou aqui para falar com a massa, não. A massa é medíocre. A massa não faz... A massa não acorda mais cedo, a massa reclama de tudo, murmura de todos, a massa não pode levar uma observaçãozinha, né, que já fica de mimimi. Eu lembro que um chefe meu falou alto comigo uma vez e eu disse, obrigado, porque você tem mais experiência do que eu. Hoje, se a gente falar mais alto que a gente, é humilhação, geração mimizenta, e eu acredito que aqui não tem mimizento, tá? Você pode ter certeza, independentemente de onde você quer entrar. Dificulte sua vida. Busque mecanismos que dificultem sua vida, tá? Você tem que buscar, dificulte, porque o processo, se prepare, porque ele vai ser mais duro do que o que você imagina, porque a vida real é muito mais dura do que o que você imagina. Mas vamos lá, vamos começar aqui a falar sobre princípios da administração. Meu amigo imparável, eu estou aqui para falar para você sobre um dos temas mais importantes do direito administrativo, porque ele é base. Quando você vai construir uma casa ou uma edificação, você tem que começar pela base. Isso se chama aqui, num bom termo, baldame. A gente chama baldame, ou baldamo em outros lugares do Brasil. Ou seja, é a base daquela casa que vai dar o sustentáculo necessário para que ela possa ser erguida em muitos
outros andares. Depois enche-se coluna, e dentro dessas colunas tem muita areia, tem muita brita, é o chamado concreto, para que se dê fortaleza àquela edificação. Ora, se uma casa física, para ser edificada, necessita dessa base, um ramo específico do direito também precisa. E essa base que eu tanto falo aqui, ela se chama princípios. Anota aí, ó. Princípios da administração pública. Princípios da administração pública. E a pergunta que eu vos faço agora é: quais os princípios da administração pública, né? Quais os princípios que regem a administração pública? O que você tem que entender é o seguinte: existem os princípios que estão na Constituição Federal e os que não estão. Isso aqui é importante. Por isso que quando eu falo princípios explícitos, você deve entender que não são necessariamente os que estão na Constituição, a não ser que eu queira só falar deles. É possível que eu tenha um princípio explícito em uma lei que eu chamo de infraconstitucional. O que é uma lei infraconstitucional? É aquela que está abaixo da Constituição Federal. Então você percebe, quando eu falo, por exemplo, do princípio da segurança jurídica, ele é um princípio naturalmente explícito numa lei chamada Lei 9.784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. É um princípio explícito, é um princípio expresso nessa norma constituinte. Quando eu falo, por exemplo, do princípio da legalidade, lá na Lei 9.784 também está expresso, mas também está expresso na Constituição. Então, perceba bem, é possível que eu pegue um princípio que esteja explícito ou expresso na Constituição, mas não esteja explícito ou expresso em uma lei infraconstitucional. A recíproca é verdadeira. É possível que eu tenha uma lei explícita lá em uma lei infraconstitucional, mas que não esteja explícita na Constituição. Um exemplo, eu acabei de falar, princípio da segurança jurídica, que na Constituição Federal não é explícito. Mas lá na Lei 9.784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, é. Tá? Então vamos lá, os explícitos eu já tive a oportunidade de citar a vocês. Eles são famosos, eu sei, você já conhece, mas vale a pena a revisão disso aí. Quando eu falo de L, eu falo de legalidade, tá? Então L é de legalidade. Quando eu falo de I, eu falo de impessoalidade. Impessoalidade. Quando eu falo de M, eu falo de moralidade. Moralidade. Quando eu falo de P, eu falo de publicidade. Publicidade. Quando eu falo de E, eu falo de eficiência. Eficiência, tá? Então esses aí são os princípios explícitos da administração pública. São aqueles expressos, eu consigo visualizá-los quando eu abro, no caso aqui, o artigo 37 da Constituição. A legalidade tem dois prismas, eu posso falar de legalidade para a administração pública, onde a administração pública só pode fazer o que está na lei, e posso falar de legalidade para o particular, em que ele pode fazer tudo desde que a lei não proíbe. Aí vem o princípio da impessoalidade, que é o mesmo do princípio da finalidade, que diz que a máquina pública tem uma finalidade de se alcançar, que é o interesse público. Ele também veda a promoção pessoal de agentes públicos. Ou seja, o agente público não pode se utilizar do seu cargo para lograr um proveito pessoal próprio. Quando eu falo, por exemplo, da carteirada dada por um policial, da carteirada dada por um agente do Ministério Público, nesse momento ele quebrou um dos princípios mais tradicionais da administração pública, que é o princípio da impessoalidade. Quando eu falo do princípio da moralidade, ele tem a ver com probidade. É tanto que no Brasil existe uma lei só para condenar os ímprobos administrativamente. É a Lei de Improbidade Administrativa, que traz à baila a numeração 8.429 de 92. Esse princípio da moralidade está ligado à honestidade, ele está ligado à condução proba dos atos administrativos. O agente público não pode ser imoral, o agente público não pode ser desonesto, o agente público não pode ser incabal. Esse agente público tem que agir dentro de uma razoabilidade para o momento, sempre embasado no fruto do bom direito. Quando eu falo da publicidade, tem até a musiquinha. Segundo o princípio da publicidade, é vedada a prática de atos sigilosos, mas existem exceções proibindo divulgar as informações que ponham em risco a segurança e a intimidade. Isso é importante. Quando eu falo do princípio da publicidade, eu estou revisando, porque eu sei que em outro momento eu já vi. Hoje, a aula principal é sobre os princípios implícitos. Eu não tenho nem como falar de todos os implícitos na Constituição Federal, mas eu falarei aqui dos principais e aqueles que, obviamente, mais aparecem nas provas de concurso. Esse princípio da publicidade ele é muito famoso. Porque quando a gente fala de publicidade, nós queremos imaginar que todo e qualquer ato administrativo tem que se tornar público. E eu te digo, não é.
Não é todo e qualquer ato administrativo que tem que se tornar público, porque existem atos administrativos que dizem respeito à intimidade de um indivíduo, à segurança desse indivíduo em coletividade. Toda vida que eu macular, toda vida que eu estragar ou dilapidar essa intimidade e essa coletividade desse servidor, desse camarada, dessa pessoa, eu estarei prejudicando o princípio da publicidade. Então, cuidado, não é tudo que tem que se tornar público, não. E o princípio da eficiência é o princípio mais novo. Ele foi trazido pela Emenda Constitucional 19 de 1998 e ele diz, administração, olha aqui, sua porra, você precisa fazer as coisas direitinho. Não adianta só prometer como é que vai fazer. Tem que fazer bem feito. Então essa máxima de que tem que fazer bem feito é pertencente ao princípio da eficiência. Não adianta a administração fazer de qualquer jeito. Você tem que dar o seu melhor. Né? Vai tampar o buraco de uma pista? Não adianta tampar só com areia. Vai abrir de novo essa porra. Então você precisa fazer o quê? Você precisa ter concreto, você precisa ter uma estrutura que lhe garanta eficiência para os transeuntes, para os motoristas e aí vai. Entendido? Vamos para o que interessa hoje, de fé e fato? Vamos, né? Vamos começar aqui com princípios implícitos da administração pública. Anota aí no seu caderno. Princípios implícitos da administração pública. Vale a pena confirmar que isso aqui é na Constituição Federal de 88, tá? Aqui também, explícitos na Constituição Federal de 88. É sempre bom você ter isso em mente, porque eu já falei no comecinho várias vezes e vou repetir. Uma coisa pode estar explícita na Constituição Federal e implícita numa lei infraconstitucional, e a recíproca é verdadeira. Eu vou falar dos principais, tá? Existem dois princípios que são chamados de princípios basilares da administração pública. Anote isso, por favor. Princípios basilares da administração pública. Já tenho aqui uma informação cautelosa para você. Não é porque tem princípio basilar que eu vou dizer que isso aqui é o mais importante. Já anote uma observação fatal e indispensável. Não é porque tem um nome basilar que é o mais importante, tá? Se eu disser que esses dois princípios são os mais importantes, eu vou estar frustrando a regra dos princípios que dizem que eles estão no mesmo patamar. Agora, eles são base necessárias para que outros princípios possam vir a existir. Quando eu falo desses princípios basilares, eu estou falando de dois. O primeiro é o princípio da indisponibilidade, do interesse público, importante, e o outro é princípio da supremacia do interesse público, tá? São dois. Princípio da indisponibilidade do interesse público e princípio da supremacia do interesse público. Lucas, o que é que eles representam? Deixa eu te dizer. A supremacia do interesse público sobre o interesse particular diz que o interesse público é o interesse da coletividade. Então, quando tiver em choque o interesse da coletividade de um lado e do outro ter um mero interesse individual, qual é o interesse que vai preponderar? É o da administração pública, que significa a coletividade. Lucas, me dê um exemplo típico. Imagina que você mora numa avenida muito bem movimentada, e os engenheiros de tráfego da prefeitura viram que ali era interessantíssimo para se fazer um viaduto. Por quê? Porque o fluxo de veículos aumentou consideravelmente e tem que ser feito um viaduto ali. Só que você está naquela casa há anos, meu irmão. Existe um valor sentimental para você naquela casa. Olha que doido isso. Deixa eu te perguntar. Você tem que sair daquela casa necessariamente por fina força? Se a administração pública quiser, para poder construir o viaduto, sim. Claro que você vai receber uma indenização prévia, justa, em dinheiro, conforme os ditames constitucionais. Entretanto, o princípio que ali está embasando aquela decisão é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse meramente individual. Você compreende, sim ou não? Então perceba, se eu falo do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, eu estou dizendo que a máquina pública está acima do seu bel prazer, do seu mero interesse individualizado.
Lucas, quando, por exemplo, eu tenho uma desapropriação, que foi o que você narrou agora, é um caso de princípio do interesse público da disponibilidade? Não, é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Lucas, e o que seria o princípio da indisponibilidade do interesse público? Você tem que entender o seguinte, a máquina pública não pertence a quem administra ela. A máquina pública pertence à máquina pública, porra, que é a coletividade. Então, quando você estiver lá na administração pública, passar no concurso dos seus sonhos, você vai ter coisas da administração, né? Por exemplo, eu, quando trabalhava lá no Ministério Público Federal, é um exemplo, tinha a viatura, né, que é um carro lá, que o motorista ia me buscar, me pegar para as reuniões, para as ações, e vai, né? Eu poderia pedir esse motorista, de repente, para ir buscar meu filho na escola e deixar? Não, porra, porque não existe isso. Eu não posso utilizar a máquina pública para o meu bel prazer sentimental. Eu não posso. Qual é o nome do princípio que justifica essa historinha que eu contei? Princípio da indisponibilidade do interesse público. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Vocês estão me entendendo, sim ou não? Interesse público está acima do mero interesse individual, tá? Vamos na sequência, eu vou aqui listar os principais princípios que regem a administração pública. Um outro que eu acho muito importante é o princípio da segurança jurídica. Anota aí. Princípio da segurança jurídica. Especificamente, ele se encontra protetivo lá na Constituição Federal. A Constituição Federal, meu filho e minha filha, diz assim, ó, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada não podem ser depreciados nem mesmo pela Constituição Federal ou pela lei. Então anote isso. O ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada não podem ser prejudicados nem mesmo pela lei. Então aquilo que você conquistou ao longo do período não pode ser tirado de ti. Como é o nome dessa bagaça? Segurança jurídica. Lucas, qual é o princípio que diz que se eu for aprovado no concurso público dentro das vagas do edital, eu vou ter direito líquido e certo, direito adquirido de ser chamado para trabalhar, de ser nomeado e depois para tomar posse e depois de entrar em exercício? Qual é o princípio que diz isso? Implicitamente, esse é o princípio da segurança jurídica. Você só tem que lembrar uma coisa, se é implícito, ele não se encontra escrito na Constituição. Ele se encontra subentendido. Então, quando você pega, por exemplo, né? Eu estou com a Constituição Federal aberta aqui. Se eu pego o artigo 5º, inciso 36, eu vou ver o princípio da segurança jurídica. É simples, é só ler. Eu não vou ter o nome segurança jurídica lá, não. Mas estou aqui com a Constituição, lendo o artigo 5º, inciso 36, então vou ver esse princípio. Não tem para onde fugir. Lucas, por que eu vou ver esse princípio? Você vai ver esse princípio, irmãozinho? Por quê? Porque quando eu falo do ato jurídico perfeito, do direito adquirido da coisa julgada, eu estou garantindo segurança para o indivíduo. Se eu disser assim, ó, se você adquirir um direito e ninguém pode tirar esse direito de você, juridicamente você está seguro. É tanto que um remédio constitucional que você vai impetrar, quando quiserem desmantelar um direito adquirido que você tem, é um mandado de segurança. Você percebe? Vamos imaginar, você passou no concurso público dentro das vagas do edital e não foi chamado para trabalhar. Então você é muito puto com aquela situação, você, caralho, quer saber? Eu vou entrar com mandado de segurança. Por quê? Porque eu tenho um direito adquirido sobre isso. Perfeito. E você vai entrar com mandado de segurança, embasando o princípio da segurança jurídica. Compreende? Outros dois princípios que eu trago à baila aqui, dos princípios implícitos, são o princípio da razoabilidade. Olha que importante isso, galera. Princípio da razoabilidade e princípio da proporcionalidade. Princípio da razoabilidade e princípio da proporcionalidade. Ô Lucas Neto, o que é que significa isso aí pra mim, cara? Me diz. Pessoal, quando eu falo do princípio da razoabilidade, anote, eu tô falando do entendimento do homem mediano, porque ele não é burro, ele não é doido. Porque se o cara for doido, ele não sabe fazer as coisas, né? O cara é doido da cabeça, né? Toma remédio controlado, não sabe o que é que tá fazendo. Então eu não vou considerar o ato daquele indivíduo. No princípio da razoabilidade, eu tenho que ter um mínimo de decência e de pensamento cognitivo. Então eu tenho que pensar antes de agir. Ele está muito ligado ao princípio da proporcionalidade, só que a proporcionalidade tem uma outra sistemática de definição. Porque o princípio da proporcionalidade tem como definição o seguinte, a adequação entre os meios que eu utilizo para os fins que eu quero. Então toda vida que você ouvir essa frase numa prova, né? Eu quero me utilizar de determinados meios para alcançar determinados fins. Os fins que eu vou ter como resultado são proporcionais aos meios que eu utilizarei. Vou te dar um exemplo aqui, logo da proporcionalidade. Muito massa, eu gosto disso. Você é policial. Você vai executar uma prisão de uma senhorinha que estava traficando droga, ela tem 99 anos de idade, osteoporose, tem doença nos ossos, não consegue, está numa cadeira de roda e ela está traficando droga. Por que que não pode? Pode. Só o que tem é sem vergonha.
essa velha tá lá traficando droga na cadeirinha de roda da esquina na casa dela. Você sabe disso, é uma denúncia anônima, mas você sabe que aconteceu, você tirou umas fotos e viu. É aquela velha cegonha mesmo. Se é policial, você vai prender a mulher lá, você não vai precisar pegar ela, algemar os pés, a mão, a língua, o tórax, o pescoço, amarrar ela na viatura. Não, pô. Você vai, senhora, a senhora tá presa. Vamos entrar aqui, eu vou ali colocar dentro da viatura. Pega aqui, amigão, me ajuda aqui. Pega essa véia dentro. Bota no caburão não, bota lá no banco de trás e tal. Lucas, por que você está falando dessas brincadeiras? As brincadeiras que eu quero ser você acertar a questão de prova. Nesse momento, quando eu fiz todo esse negocinho aqui, papapá, botei ela sem precisar algemar, eu estou falando do princípio da proporcionalidade. Por quê? Porque a adequação dos meios que eu utilizei visam a fins proporcionais a esses meios. Quando eu falo do princípio da razoabilidade, é como se fosse um pensamento antes de eu agir. Porque se eu fosse doido e desmantelado, eu pegava a véia e já algemava ela toda. E não seria eu uma pessoa razoável. Razoável. Um outro exemplo que o livro do Marcelo Alexandre Vicente Paulo, na página 33 na edição atual do Direito Administrativo Descomplicado, é a seguinte. Presta atenção. Proporcionalidade. O cara chega no supermercado. Tem lá uma seção de iogurtes. Dezenas de iogurtes. Ele percebe que só um desses iogurtes está com prazo de validade alterado. Só um. Só um dos iogurtes. Ele vai lá, apreende aquele produto e fecha o estabelecimento para sempre, dizendo que não pode mais funcionar aquele estabelecimento por conta daquilo. Será que esse cara foi razoável? Não. Será que esse cara foi proporcional? Não. Então, daí que você percebe. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eles andam lado a lado. Um é necessário para que o outro seja aplicado. Eu encontro várias súmulas da administração pública trazendo isso, várias mesmo. Mas nesse momento o que eu acho mais interessante é nós darmos continuidade à sequencial de princípios que aqui nós temos, tá? Vamos lá. Um outro princípio interessante para vocês aqui, nesse momento, é o princípio, anote aí, princípio da autotutela. Princípio da autotutela. O que é o princípio da autotutela, galera? O princípio da autotutela está embasado em pelo menos duas súmulas do Supremo Tribunal Federal, que é a 346 e a 346 e 473. O que é que juntas essas súmulas praticamente dizem? A administração pública, ela tem a possibilidade de anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Tá? Vou repetir de novo. A administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Isso é o princípio da autotutela. Quando eu falo do princípio da autotutela, eu estou dizendo que a administração ela mesma pode anular os seus atos. Ela mesma pode revogar os seus atos, sem precisar pedir favor ao Poder Judiciário. Isso é muito importante. Então imagina que para a administração pública poder fazer algum comportamento no dia a dia, ela devesse pedir ao juiz: ô juiz, deixa eu multar alguém. Ô juiz, deixa eu anular isso aqui que eu acabei de errar. Isso, se já é algo totalmente burocrático hoje, que é a acessibilidade à justiça, seria ainda muito mais. Então o que você tem que entender? Que a própria administração pública, por meio dos seus agentes, pode anular os atos administrativos eivados de vícios que os tornem ilegais ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Princípio da autotutela. Não confunda o princípio da autotutela com o princípio da tutela. Tá certo? O princípio da autotutela é diferente do princípio da tutela. O que é o princípio da tutela? O princípio da tutela é o princípio do controle finalístico ou da supervisão ministerial. É tanto que ele pode ser chamado com esses três nomes, ó: tutela, controle finalístico ou a tal da supervisão ministerial. Supervisão ministerial, tá? Então eu posso falar desses três nomes: tutela, controle finalístico ou supervisão ministerial. O que é que significa isso? Quando eu falo disso aí, é a relação entre os entes políticos da administração pública e as entidades da administração indireta. Eles não têm subordinação.
Você tem que saber, e nós vamos já, é inevitável estudar e ver isso aí, que a organização administrativa passa pela União, pelos estados, pelo DF, pelos municípios, que podem desconcentrar poder e formar os órgãos públicos. Esses órgãos públicos, eles não têm personalidade jurídica, eles devem obediência aos entes que os criaram. Em um outro cenário, eu tenho a União, os estados, o DF e os municípios, descentralizando o poder e formando as entidades administrativas, que são as fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Não há relação de subordinação entre esses que eu falei e os entes políticos responsáveis pela sua criação. O que existe é um controle finalístico, é uma supervisão ministerial, ou seja, é uma observação acerca dos atos administrativos aos quais aqueles servidores que pertencem a essas entidades estão realizando. O nome dessa bagaceira toda é tutela. Então, pelo amor de Deus, não confunda. Autotutela, quando a administração pode anular ou revogar os seus próprios atos, sem precisar do juiz. Tutela, quando a administração pública, por meio dos entes políticos, descentralizam poder, formam as entidades e não mandam nessas entidades, não mandam não. Essas entidades não devem obediência, mas o controle dos fins aos quais foram criados deve ser devidamente ponderado e observado. Como é o nome dessa bagaça, Lucas? Princípio da tutela, beleza? Princípio da tutela. Show de bola, massa demais. Um outro princípio importantíssimo aqui é o princípio do contraditório. Não, ainda tem mais, vou falar de um outro aqui dentro desse diapasão, ó. Princípio da especialidade, para seguir a dialogia do material de vocês. Princípio da especialidade. Esse aqui é bacana, ó. Especialidade. O que é o princípio da especialidade? É aquele que diz que as entidades administrativas da administração indireta foram criadas por descentralização de poder para um fim específico. E esse fim específico para o qual foram criados tem que ser respeitado. Só isso. Então, por exemplo, a União, ou os estados, ou o DF e os municípios, cria uma sociedade de economia mista. Essa sociedade de economia mista, dentro do decreto 267, vai ter uma função específica para realizar. Tá? E essa função específica para realizar deve ser realizada, não tem para onde fugir. Você tem que entender isso, ó, bota na tua cabeça. A função específica para a qual foi criada a autarquia, ou uma sociedade de economia mista, ou a empresa pública, essa função tem que ser feita por ela, não pode fugir da cogitação. Especialidade é isso, galera. Ora, se uma empresa pública não pode explorar a atividade econômica, ela não foi feita para isso, então acabou-se. Aliás, a empresa pública foi uma autarquia, né? Se uma autarquia, se uma autarquia foi criada para não explorar a atividade econômica, eu tenho que respeitar isso. Então, quando ela for explorar a atividade econômica, ela vai descumprir a sua especialidade. O princípio da especialidade é, cumpra aquilo para o qual você foi criada a sua porá. É só isso. Entendido, sim ou não? Princípio da especialidade. Tá? É um princípio implícito. Lucas, mas no meu edital não veio. Se veio a administração pública no seu edital, se veio o princípio, só o nome princípio, é possível que todos os princípios implícitos caiam. Basta que venha uma palhinha disso aí. Né? Se caiu lá a administração pública, isso já está. Se caiu aí princípios ou bases norteadoras da administração pública, isso aqui já está. Por isso aqui é preponderante. Isso é importantíssimo e indispensável para qualquer concurseiro levar para as provas de concurso público, tá? Ó, um outro princípio importante aqui, para dar segmentação aos seus estudos, é o princípio da motivação. Olha que importante esse princípio. Princípio, anota aí. Princípio da motivação. Princípio da motivação. Ô Lucas Neto, o que é o princípio da motivação? Para eu estar motivado, alegre, pulando todo dia? Nada a ver. O princípio da motivação é aquele que diz que quando o agente público realiza um ato administrativo, esse agente público precisa dizer tintim por tintim qual foi o conjunto de motivos que fez com que ele agisse. A motivação nada mais é do que a exposição dos motivos que fazem com que o agente haja. Vou repetir. A motivação nada mais é do que a exposição dos motivos que faz com que um agente haja. Então, se alguns atos administrativos forem produzidos e o agente não explicita qual é o conjunto de motivos que fez com que ele agisse, eu estou quebrando o princípio da motivação. Pergunta que não quer calar, vou puxar uma seta porque essa porra aqui cai em prova. A pergunta que não quer calar. Todo ato administrativo precisa ser motivado? Vou botar essa pergunta bem aqui. Todo ato administrativo precisa ser motivado, hein?
Será que todo ato administrativo precisa conter tintim por tintim, detalhe por detalhe, o porquê que ele passou a existir naquela segmentação? Não. Um exemplo clássico, para eu dizer se não, são os cargos ad nutum. Cargos, anota aí, vai. Cargos ad nutum. O que são cargos ad nutum? São cargos de livre nomeação e livre exoneração. A autoridade competente nomeia hoje e exonera amanhã, se quiser. Ela está livre para colocar e para tirar, sem precisar dizer os motivos que fizeram com que isso aconteça. Quando eu tenho essa situação, eu tenho um cargo ad nutum e eu não preciso motivar esse ato administrativo. É tanto que a teoria dos motivos determinantes choca com isso aqui. Quando eu falo da teoria dos motivos determinantes, eu estou dizendo que tudo que eu fiz relacionado a um ato administrativo, eu tenho que explicar o motivo e eu vou ficar preso àquele motivo. Exemplo, eu acabei de dizer que os cargos ad nutum são de livre nomeação e de livre exoneração. A autoridade competente nomeia hoje e exonera amanhã se quiser. Aí você, gaiatão, foi cair na besteira de dizer o motivo pelo qual está anulando um ato administrativo. Para que isso? Precisava ter dito o motivo, não. Só por ter dito aquele motivo, você vai ficar preso à sua palavra. Então, eu exonerei fulano porque não tem mais verba aqui no gabinete. Aí foi, disse. Se no outro dia colocou outra pessoa, já provou que tinha verba. Então, aquela pessoa que foi exonerada tem o direito de voltar para aquele cargo. Por quê? Porque você que fez isso foi pego pela teoria dos motivos determinantes. Deu para entender isso aí, sim ou não? Aula boa de direito administrativo na veia, importantíssimo para a sua prova. Um outro princípio aqui na dialogia do material é o princípio da continuidade do serviço público. Olha que importante. Olha que importante. Vamos lá. Para não. Princípio da continuidade. Princípio da continuidade do serviço público. Princípio da continuidade do serviço público. O que é que diz o princípio da continuidade do serviço público? O princípio da continuidade do serviço público diz que a máquina pública não pode parar. Ela tem que estar acelerada. A máquina pública tem que estar produzindo. A máquina pública tem que estar acelerada o tempo inteiro. Enquanto a gente está aqui, tem gente uma hora dessa nos postos de saúde, os médicos atendendo gente, os enfermeiros aplicando a vacina do coronavírus, contra o coronavírus. Num momento como esse tem policial prendendo gente. Por quê? Porque a máquina pública é imparável. Ela está em pleno vapor, ela não para. Esse é o princípio da continuidade do serviço público. Lucas, e como é que fica, por exemplo, o serviço de energia elétrica? Você está falando que a máquina pública é imparável. Então como é que fica o serviço de energia elétrica? Quando, por exemplo, a empresa de energia elétrica concede a energia elétrica para uma determinada função. Aqui dentro do objetivo, por exemplo, nesse momento a gente está com um funcionamento público, que é a energia elétrica, que a gente utiliza para fazer essa aula para você. Nesse momento, se houvesse o inadimplemento da nossa parte, haveria o corte desse fornecimento. Então, veja bem, qual é a exceção para o princípio da continuidade de serviço público? O inadimplemento. O inadimplemento, o veaco, acaba que está devendo a conta. Então, nesse momento, o devedor, quando constitui um débito, faz com que o Estado pare o serviço público. É desse jeito. Agora, você tem que ter um posicionamento. Existem serviços públicos, como o de energia elétrica, fornecimento de energia elétrica, que são para prédios públicos. Olha que doido. Por exemplo, nesse momento tem um hospital na cidade que eu estou gravando. Tem um hospital, tem hospitais aqui. Dentro desses hospitais que aqui existem máquinas que de repente estão mantendo alguém vivo nesse momento. Aí o hospital não pagou a conta de luz. A empresa de energia elétrica pode chegar lá e cortar? Não pode. Não pode. Porque nesse caso, o outro serviço público depende daquele serviço público. Você está me entendendo? Outro serviço público depende do serviço público e eu tenho o princípio da continuidade do serviço público. Importantíssimo. E um outro princípio aqui é o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Vamos lá, vamos anotar ele aqui. Princípio do contraditório e da ampla defesa. Princípio do contraditório e da ampla defesa. E o princípio do devido processo legal.
devido processo legal. Quando eu falo do princípio do contraditório e da ampla defesa, eu estou dizendo assim, ó, presta atenção. Rapaz, diante do processo judicial ou do processo administrativo, se você quiser, você constitui advogado. Se você não quiser, você não constitui. Todo mundo tem direito, diante de um processo, ao contraditório e à ampla defesa com todos os meios atinentes ao direito. Todo mundo tem acesso ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Pode constituir prova, pode levar advogado, pode dizer, não foi assim não, pode. É o princípio do contraditório e da ampla defesa. Todo mundo tem esse direito. Um outro direito que todo mundo tem é o devido processo legal. O que é o devido processo legal? Tem a fase do recurso, tem a fase disso aqui, tem a fase daquilo outro, eu vou saber dos prazos. Isso tudo é princípio do devido processo legal. Um processo, ele se desenvolve na justiça, seja administrativa ou judicial, de uma forma conhecedora por parte das partes, né? Em razão das partes. Então esse é o princípio do devido processo legal, tá? Que é um princípio de cunho constitucional e implícito, tá bom? Vamos fazer o seguinte, como a gente já falou demais, vamos responder questões? Eu acho que a melhor sistemática que a gente tem para oferecer é questão, cara. Sem questão a gente fica só voando, fica naquele bom-maria e acaba não saindo do canto. Então a primeira questão já está na tela aí para vocês. Você vai observar de forma bem pontual, porque ela vai ter conexão com tudo que nós falamos hoje aqui, tá? O princípio, qual é o princípio aqui? Vamos ver. A questão 1, melhor dizendo. Questão 1 diz, a administração pública deve nortear sua conduta baseada em certos princípios. Assim, entre os princípios expressamente informados na Constituição, não se incluem qual? Lembrando, né? Essa tá fácil. Os princípios explícitos na Constituição são famosos, é o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ele quer aquilo que não está na Constituição Federal. Então ficou fácil, né, galera? O princípio aqui é entidade e indisponibilidade. O princípio da entidade sequer existe, nem implícito nem explícito. E o da indisponibilidade, ele é um princípio o quê? Implícito na Constituição Federal de 88, implícito. Então, o gabarito é o item C dessa primeira questão. Vamos para 2? Vamos para 2. Questão de número 2. A atuação da administração pública é informada por princípios. Alguns, inclusive, com previsão constitucional expressa, que se alternam em graus de relevância de acordo com o caso concreto em análise. Do mesmo modo, a aplicação dos princípios na casuística pode se expressar de diversas formas e em variados momentos, ou seja, não há necessariamente idêntica manifestação da influência dos mesmos nas diferentes situações e atividades administrativas. Dessa forma, vamos lá, à exceção do princípio da publicidade, que se expressa pela delegação dos atos finais praticados, os demais princípios dependem de análise do caso concreto para que se possa verificar se foram adequadamente observados. Está errado, tá? Está errada essa explicação. Está falando que a exceção do princípio da publicidade, que se expressa pela divulgação dos atos finais praticados, os demais dependem de análise concreta. Não precisa nem do juiz, não. É possível que o próprio agente público possa aplicar aquele princípio. O próprio agente já pode, tá? B. O princípio da supremacia do interesse público pode ser considerado materialmente superior aos demais. Pessoal, eu falei hoje, não existe princípio superior aos demais. O que existem são princípios, anote, basilares. Princípios basilares. Não confunda basilar com mais importante, pelo amor de Deus. Tá? Próximo. O próximo item, no caso, C. Enquanto o princípio da eficiência se aplica no curso dos processos e atividades desenvolvidos pela administração, os demais princípios se destinam a resultado e aos destinatários finais, não tendo aplicabilidade antes disso. Mentira, eles têm aplicabilidades antes disso, sim. O princípio ele acontece sempre, diante de qualquer condução do ato administrativo, porra. Tá errado. Item D. O princípio da publicidade não incide apenas para orientar a divulgação e a transparência dos atos finais, mas também permite aos administrados conhecer documentos e ter informações ao longo do processo da tomada de decisão. Verdade, ó. Esse daqui é o gabarito mais coeso. O princípio da publicidade ele não incide apenas para orientar a divulgação, mas também permite que os administrados conheçam documentos e tenham informações ao longo do processo para que a tomada de decisão aconteça. Imagina, você teve uma sindicância aberta contra você, né?
uma sindicância. Para que você exerça sua defesa, você já tem que ter o quê? O tal do acesso aos autos. Acesso aos autos do processo. Então você tem que ter acesso aos autos. Gabarito indubitável nessa questão é o item D de dado. D de dado. Beleza? Questão subsecutiva diz, bora. 3. A necessidade da publicação dos atos administrativos no Diário Oficial, em alguns casos em jornais de grande circulação, é forma de observância de um princípio. Qual é a necessidade de publicação que existe, pessoal? Hein? Qual é o princípio que diz que os atos administrativos devem ser publicados? É o da publicidade, porra. Tá aqui, ó. Publicidade. Na medida em que a administração deve dar conhecimento de seus atos aos administrados. Princípio da publicidade. Não tem pra onde fugir, não. Essa 3 está fácil, né? Questão de número 4. A gestão dos serviços públicos deve observar na prestação dos serviços públicos ao usuário os princípios da permanência, princípios da generalidade, princípio da eficiência, princípio da modicidade e princípio da cortesia. Assinale a alternativa que apresenta o princípio que impõe serviço igual para todos, sem nenhuma discriminação a quem faz essa solicitação. E aí, qual é? Aí ficou fácil, ó, vamos lá. Presta atenção, vamos para palavras-chave. A gestão do serviço público deve ser observada na prestação de serviços públicos aos usuários o princípio da permanência, generalidade, eficiência, modicidade e cortesia. Assinale a alternativa que apresenta o princípio que impõe serviço igual para todos, sem discriminação alguma para quem solicita. Cara, dentro desse diapasão aí, esse aqui só pode ser o princípio da generalidade. Ó. Anote uma coisa, eu vou anotar agora para você nunca mais esquecer. O princípio da generalidade, ele também é conhecido como princípio da impessoalidade, tá? É possível que o próprio princípio da impessoalidade seja conhecido como princípio da generalidade, ou também já vi versões doutrinárias chamá-lo de princípio da universalidade. Então, posso chamar de princípio da impessoalidade ou da universalidade. Esse princípio é o princípio que faz com que tudo que está nessa redação aqui aconteça. Então, o gabarito da quarta questão, não tem para onde fugir, é o item B de bola. B de bola. Vamos adiante? Vamos lá. Questão de número 5. Quinta questão. A administração pública se sujeita a princípios na execução de suas funções, expressamente consagrados na Constituição Federal ou implícitos no ordenamento jurídico. Dessa realidade, pode-se depreender que... O que é que se pode depreender dessa afirmativa que a gente acabou de falar? Vamos lá. A violação aos princípios que regem a atuação da administração pública dá lugar à tutela judicial dos interesses em questão, desde que também tenha havido infração à legislação vigente. Olha isso, ó. A violação aos princípios que regem a atuação da administração dá lugar à tutela judicial dos interesses em questão, desde que também tenha havido infração à legislação vigente. É possível que não tenha inferido a legislação, mas tenha ferido outro princípio, tá? E possa judicializar. Lucas, você está me dizendo que eu posso entrar com uma ação na justiça dizendo que houve a frustração de um determinado princípio X? Sim, ainda que não seja da legalidade. Pode, todos os princípios têm seu grau de importância, tá? Não é o A. Item B. Os princípios expressos na Constituição Federal são hierarquicamente superiores aos demais princípios gerais de direito, ainda que previstos na legislação setorial, posto que estes possuem natureza apenas opinativa. Que conversa é essa? A natureza dos princípios é opinativa? Não, pô. E está falando que os princípios expressos são hierarquicamente superiores aos demais. Mentira, não existe hierarquia. Não existe hierarquia. Falei hoje. C, vamos lá, C. A violação a alguns dos princípios constitucionais permite a tutela judicial para que sejam conformados ou anulados os atos da administração pública. Tá? A violação a alguns dos princípios constitucionais permite a tutela judicial. Permite que o cara entre na justiça? Sim. Sim. Tá? Pode sim. Perfeitamente. Então, o gabarito, por enquanto, é o item C. Né? Vamos ver o D, só para a gente tirar a conexão correta aqui. Somente os princípios expressos na Constituição possuem coercibilidade. Mentira, os outros também têm. Então, gabarito C
sem sombra de dúvida alguma, é o gabarito da questão 5. Beleza? Questão de número 6. Em julgamento proferido pelo STF, a Corte Suprema firmou entendimento no sentido de que assessor de juiz ou de desembargador tem incompatibilidade para o exercício da advocacia. Ao fundamentar sua decisão, a Corte explanou que tal incompatibilidade se assenta, sobretudo, em um dos princípios básicos que regem a atuação administrativa. Trata-se de qual princípio? Olha isso, pessoal. Vamos com calma. Houve um julgamento do Supremo. A Corte firmou entendimento no sentido de que assessor de juiz ou desembargador tem incompatibilidade para exercer a advocacia. Ao fundamentar sua decisão, o que é que tu acha? O cara é assessor, vamos lá, o cara é assessor do juiz. Tudo que o juiz decide, ele sabe, ele conhece acerca dos processos, ele conhece acerca de tudo que está acontecendo dentro do judiciário. Se eu boto esse cara para ser advogado, ele vai se beneficiar, não vai? Pois qual é o princípio que ele está quebrando? É o da supremacia do interesse privado? É da publicidade, da proporcionalidade ou da moralidade? É claro que é da moralidade. Porque se ele já conhece do processo, ele não está agindo de boa fé, ele não está agindo de honestidade no desenvolver de suas ações. Tá? Então é o princípio da moralidade. Aí vem. Conforme o princípio da... Aí tracinho. Toda agente público está ocupando seu posto para servir aos interesses do povo. Assim, seus atos obrigatoriamente deverão ter como finalidade o interesse público e não seus interesses pessoais. Qual é o princípio que melhor se encaixa aqui? Ou seja, o princípio que diz que eu estou ocupando meu tempo é para servir o povo. Tá? Ou seja, obrigatoriamente eu tenho como finalidade o interesse do povo e não o meu mero interesse individual. Qual é o princípio aqui? Ó? Aí ele coloca legalidade, impessoalidade, segurança ou hierarquia. Qual é o princípio? Que eu não vedo, aliás, o princípio que eu não olho para a minha promoção pessoal. Qual é o princípio que eu não olho para mim e sim para o povo? Hein? Qual é o princípio? Diga aí para mim. Questão de número 7. Princípio da impessoalidade, galera. Princípio da impessoalidade, não é verdade? Então, o gabarito aqui é item B. Princípio da impessoalidade. Vamos para a questão de número 8. Vamos lá. Questão de número 8, vamos a ela. No direito administrativo, qual é o princípio que determina que em qualquer atividade a administração pública precisa estar sempre vinculada à lei? Ou seja, tudo que a lei manda é que o agente tem que fazer. Qual é esse princípio? Aí ficou fácil, né? Princípio da legalidade. Até porque ele tem duplo viés. O primeiro viés é o viés do particular, que diz que o particular pode fazer tudo, desde que a lei não o proíba. Esse é o 01. O 02, a segunda situação da legalidade é para a administração pública. O que é que significa dizer para a administração pública? A administração pública só pode fazer tudo? Não. A administração pública só pode fazer o que está na lei. Só pode fazer o que está na lei. O que está na lei. Pronto. É isso aí. Princípio da legalidade. Tá? Questão 8 tá facinha. Questão de número 9. Bora lá. Preste atenção na nona questão. Bora embora. Para não. Energia pura. Questão de número 9 diz assim, ó. O direito de petição aos poderes públicos, assegurado pela Constituição Federal de 88, impõe à administração o dever de apresentar tempestiva. Tempestiva significa dentro do prazo. Tá? Toda vida que aparecer a palavra tempestiva, você lembra que é dentro do prazo. Tempestiva resposta. A demora excessiva e injustificada de administração para cumprir essa obrigação é uma omissão violadora do princípio da eficiência. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita na atuação da administração pública, tal mora também atenta a um princípio. Qual é o princípio que diz o cara ficar demorando no processo, hein? Qual é o princípio que está atentando aí? Finalidade, moralidade? É desonesto, né, cara? É ímprobo. É moralidade. O cara tá vacilando, velho. Tá vacilando. Então, questão de número 9, item B. Vamos lá, prosseguindo. Última questão aqui nessa bateria de questões de princípios é a questão 10. Diz assim, ó. Leia com atenção a descrição do seguinte princípio do direito administrativo. Esse princípio
diz respeito à obrigação de levar ao conhecimento do público atos, contratos ou instrumentos jurídicos como um todo. Isso dá transparência e confere a possibilidade de qualquer pessoa questionar e controlar toda a atividade administrativa que deve representar o interesse público. Corretamente, qual é o princípio que eu tenho aí, que diz que eu vou ter que levar ao conhecimento do público tudo que de repente pertence a ele? É publicidade, né? Segundo o princípio da publicidade, os atos administrativos deverão ser publicados, com exceção dos que digam respeito à intimidade e ao interesse da coletividade. Princípio é isso. Falei aqui, resolvi questões, mostrei os principais e dei uma aula boa para você nunca mais esquecer sobre os princípios que regem a administração pública. Eu espero que você esteja avançando paulatinamente e que seja questão de tempo a sua aprovação. Estou dando o meu melhor, entregando a melhor aula de todas para que você possa revisar os conteúdos que são coadunados aos princípios, e eu tenho a plena convicção de que com a sequencial de outras aulas nesse sentido farão com que você se conecte com a sua aprovação. Galera do YouTube, tamo junto, sempre misturado, tá? A gente teve uma hora de aula aqui, foi o suficiente por hoje, porque a gente já tem outras obrigações aqui no estúdio, algumas atividades extras aí, até porque a gente está se preparando para um caveirão da madrugada que vai rolar. Já quero te convidar nesse sábado, 22 horas, tem caveirão da madrugada, vai ser direto aqui do YouTube, tá? Focado em tudo que é concurso, principalmente os concursos que você está se preparando agora, como o concurso da Guarda Municipal, como o concurso aí da Guarda Municipal de Sobral, o Guarda Municipal de Fortaleza, ou até o concurso da Polícia Penal do Ceará. O que eu quero é que você fique ligado em tudo que o Objetivo Concurso faz. São muitas aulas, né? Eu sei que você muitas vezes passa a se perder. Tem alguma dúvida aí no Objetivo Play, Edson, de alguém? Vamos ver se tem alguma dúvida. Tá aqui mesmo? Tá aberto? Vamos ver se tem alguma dúvida aqui no Objetivo Play. Para que eu possa... Não tem dúvida hoje no Objetivo Play. A galera tá entendendo bastante da aula. Lembrando que quando eu falo isso aqui, é porque no Objetivo Play essa aula roda 100% lá e lá tem um chat. E esse chat mantém uma exclusividade para que as respostas dos professores em acompanhamento aconteçam para os alunos. O aluno pode perguntar o que quiser aqui, ele pode ser acompanhado, qualquer dúvida que porventura ele tem na aula, ele tem como tirar direto com o professor. E o que eu quero é que você cada vez mais fortaleça esse espírito imparável que existe dentro de você. Tá? Não vai dar certo não, porque antes das coisas darem certo, elas vão dar errado, eu tenho dito isso muito. Você só não pode desistir do propósito que você tem, é muito mais do que o sonho, é um propósito. Esse propósito é construído no dia a dia, né? Esse dia a dia que frustra muita gente. Eu só preciso que você mantenha a pegada, porque não vai ser fácil. Tudo o que você quer lá na frente vai te preparar para a vida que você sempre sonhou, mas vai ser dolorido. Vai ter dia que se dá vontade de você desistir. A tristeza vem, é natural. Você só tem que continuar. A consistência é muito maior do que a porra de uma motivação medíocre que dá e passa por algumas horas. Você tem nas mãos a caneta que vai escrever o seu futuro e essa caneta agora não pode ser entregue para a outra pessoa. É dureza, vai ser complexo, vai exigir mais de ti, você vai ter que ver os seus amigos muitas vezes vencerem em mundos que você queria vencer ou em mundos que você nem queria vencer, mas eles estão vencendo. Vai surgir a porra da comparação por parte da tua família. Fulano passou, fulano conseguiu, olha aqui fulano, é muito... Isso vai acontecer, meu irmãozinho. Vai acontecer cada vez mais. Mas você precisa estar preparado para esses enfrentamentos. Tá? Não fica medindo tua régua com a régua de ninguém, não. E outra, se não te derem moral, se você sabe que está fazendo tudo direitinho e não te derem moral, continua fazendo, cara. Tá? O teu propósito não é com as pessoas, o teu propósito é com o reino. O teu propósito não é com seguidor de Instagram, o teu propósito é com o reino. A gente está aqui para ter resultados para o reino. É para Deus ver e dizer, cara, esse cara tá lá, se esforçou, rendeu frutos porque pagou um preço do cacete. Então vou entregar para ele o que ele merece. E é no tempo certo, não é no teu tempo não. Às vezes a gente cronometra, né, o tempo com o nosso cronômetro. E não é com o teu cronômetro, é com o cronômetro do reino. É com o cronômetro de Deus, é no tempo dele para ele saber se você já pode estar lá curtindo essa fase. Porque às vezes ele te coloca nessa fase de uma vez, dentro de 6 meses ou um ano, você não está preparado, fica arrogante, prepotente, vira um Zé Ruela, ele diz, puta que pariu, vacilei aqui no cronômetro. E Deus não vacila, né? O nosso Deus não vacila, então espera o seu tempo, fica pianinho. Inspira e respira, porque dificuldade eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tereis. Pode ter certeza disso. Segura esse peão aí, meu filho. Bota pra frente. É lá na frente que a conta fecha, pode ter certeza. Tamo junto, até depois do fim. Valeu.
dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the
is over. My life is over. 'Cause I start thinking again about our time together. When the night is over, my life is over. 'Cause I start thinking again about our time together. When the night is over, my life is over. 'Cause I start thinking again about our time together. When the night is over, my life is over. 'Cause I start thinking again about our time together.
You can't force me now. Awakening is clear. I could show you